Hoje estamos aqui na cidade de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Estamos aqui com o pastor Cláudio Caetano, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus dessa cidade. E hoje estamos aqui para contar a história dos 85 anos da Assembleia de Deus de Criciúma. E vamos aqui conversar com o nosso querido pastor. Já queremos agradecer o carinho por ter nos atendido e estarmos aqui para conversarmos e contarmos um pouco da sua história na cidade de Criciúma. Pastor Cláudio, muito obrigado por o senhor ter nos recebido aqui. Amém. Obrigado, pastor Marcos, por estar aqui, por incluir a gente nessa história. Feliz. E nós vamos aqui conversando, perguntando, fazendo algumas perguntas ao pastor Cláudio, que trabalhou no campo de Criciúma, dirigiu departamentos, coordenou departamentos a nível de campo e dirigiu alguns setores, igrejas na cidade de Criciúma, e também teve a sua história, que vamos deixar registrado, saiu para o campo missionário, trabalhando em Minas Gerais, né? Então, nós queremos perguntar, pastor Cláudio, o senhor é natural de Criciúma? Sou natural de Criciúma, nasci em 1966, 18 de outubro de 1966. A sua família, pais, mães, eram natural de Criciúma também? Minha mãe, natural de Criciúma, meu pai também, acho que meu pai é do sangue, se não faz memória. Minha mãe é de Criciúma. O senhor lembra o ano que o senhor se converteu? Eu me converti no dia 12 de agosto de 1985, no culto ao ar livre, lá na cidade mineira. Na cidade mineira. Nós estamos também escrevendo e contando a história de cada igreja de Criciúma também, no início de cada igreja. O senhor aparece lá nos nossos relatórios da cidade mineira. Então, pastor Cláudio, o senhor trabalhou ali, quando o senhor se converteu, qual era o pastor presidente? O pastor presidente é o pastor Oswaldo Lemos dos Santos, o dirigente da congregação lá da cidade mineira era o pastor Vanderlei Fernandes. Sim. E o senhor saiu para o campo missionário, que Criciúma na época era Valentes e Davi, né? Sim, Valentes e Davi. Em que ano que o senhor saiu para o campo missionário? Eu fui o primeiro missionário enviado pelos jovens, pela Meuade de Criciúma. Na época, o Rubens era o líder dos jovens, eles fizeram teve lá um projeto dos jovens para enviar um missionário para o campo missionário. E daí, no dia 31 de abril, 31 de março de 1989, vou voltar um pouquinho atrás aí, vou corrigir. Então, na época, quando a Meuade fez o projeto, aí o pastor Oswaldo fez uma seleção, tinha 6 jovens para ser enviado para a missão, para o campo de missão em Minas Gerais, e daí ele me escolheu, na época, né? E nós fomos enviados. O pastor Rubens foi comigo, na época o Rubens era jovem, né? Foi comigo e me levou até Minas Gerais, e eu saí de Criciúma depois de um congresso, no Templo Sede, depois de um congresso, estava pregando, se não me faz memória, o pastor Takayama, e aí nós saímos no dia 31 de março de 1989. O senhor permaneceu no campo missionário por quantos anos? Eu fiquei em Minas Gerais durante 7 anos, eu fui solteiro, né? Aí vim, voltei, casei, e levei minha esposa e fiquei 7 anos no total. Depois desses 7 anos no campo missionário, o senhor veio para Santa Catarina, qual cidade? No dia 3 de abril de 1996, eu voltei para Santa Catarina e fui dirigir a igreja ali em Bombinhas, a congregação dos Zimbros na época. Ali a gente ganhei um terreno de 30 por 90, que hoje é a igreja sede, começamos a construção. E daí, na época, o pastor Arcelino era o pastor presidente lá em Criciúma, e ele veio ali por 2 vezes para me convidar para trabalhar com ele em Criciúma. No começo eu tentei escapar, não queria ir trabalhar lá com ele, mas a minha bênção estava ali, e daí acabamos indo trabalhar em Criciúma. Nós fomos
no ano de 1987, fomos trabalhar em Criciúma de novo. 87. E quando chegou em Criciúma, o senhor foi para a sede ou para algum setor, alguma igreja dirigir? Quando eu cheguei em Criciúma, eu fui dirigir a congregação setor, né? Na verdade, setor de Ana Maria, setor de Salete. Eu dirigi o setor de Salete e Ana Maria fazia parte lá do setor, né? Então foi para lá que o pastor Arcelino na época me viu. E depois do Salete, qual o outro setor que o senhor dirigiu? No Salete eu fiquei 10 meses, um ano e 3 meses, se não faz memória. Aí eu fui para a congregação, o setor de Mina do Mato. Fomos dirigir a Mina do Mato. Fiquei lá 10 meses, eu fiquei menos tempo. E depois? Aí de lá eu fui para Santa Luzia, fui para a sede primeiro, né? Fiquei na sede durante, eu acho que 1 ano e 10 meses, se não faz memória. Aí dali eu fui para Santa Luzia, e da Santa Luzia daí eu voltei para dirigir a igreja onde eu aceitei Jesus, que era a Cidade Mineira. Quando o senhor chegou em Criciúma, logo em seguida, sendo supervisor de um setor, o senhor assumiu um departamento, o departamento da Meuadic, é isso? Logo que eu cheguei em Criciúma em 97, eu assumi a Meuadic, dirigi a Meuadic por 1 ano, isso foi 1 ano só, e depois que eu dirigi a Meuadic, que foi um período, o pastor Celino achou que seria importante dirigir os jovens, né? Não era bem o que eu desejava, não era bem o que estava no meu coração, mas sempre disposto para servir, independente de que área que fosse. Né? Então nós ficamos 1 ano na frente da Meuadic. E depois da Meuadic, o senhor assumiu um outro departamento para nível de campo. Daí nós assumimos na época era já a missão Mensageiros da Última Hora. Que daí tinha mudado o nome de Valença de Davi, que era no tempo que eu fui enviado, era Valença de Davi. Né? Sim. Aí passou a ser Mensageiros da Última Hora. E o senhor permaneceu no departamento de missões quanto tempo? Desde 98 até quando eu saí de Criciúma, eu fiquei 10 anos, eu fiquei de 87, né? Então foram 10 anos até 2007, acho que foi isso. 87 a 2000, não? 2006? Acho que foi 2007. Final de 2006. Foi quando a gente saiu de lá para ir para Joinville. Para Joinville, né? E nesse período, o senhor pode relatar alguma coisa, o trabalho do Departamento de Missões, missionários que enviaram para qual país, qual estado, o que é um relato desse tempo, esses quase 10 anos? Nesse período a gente teve algumas coisas que marcaram. Nós começamos o trabalho em Portugal naquela época, né? Inclusive eu fui lá da posse para um dos obreiros que assumiu na época lá em Arruda dos Vinhos, e de lá a gente foi para Angola, onde estava a irmã Janice. Visitamos eles lá, conhecemos o trabalho deles. Quando eu assumi o departamento de missões, a gente teve um avivamento muito grande no departamento de missões. Na época compramos uma caminhonete, que fizemos muitas viagens missionárias, e o departamento praticamente naquela época ele dobrou o número de missionários e de entradas. Tivemos na época os maiores congressos de Criciúma, que marcaram a história daquele período, né? O ginásio de esportes superlotado. Foi muito grande o avivamento que Deus promoveu naquele período ali no departamento de missões. E também naquele período a gente conheceu alguns países que tinham necessidades, e a gente acabou entrando, né, na questão de Moçambique, que na época a gente também entrou lá, e foi um período assim de um avivamento muito grande. Deus honrou de uma forma muito grande esse período que a gente esteve ali na frente do departamento de missões,
e com a liberdade, o pastor Cirilo dava muita liberdade para a gente trabalhar. Então foi um período de bênção que eu experimentei na cidade de Criciúma. O senhor chegou a ser membro da diretoria da igreja? Não cheguei a ser membro da diretoria da igreja de Criciúma. Na época não, só depois quando eu saí para Joinville, daí a gente foi vice-presidente lá em Joinville, mas em Criciúma não cheguei, só fui realmente o líder da MEUAD e do departamento de missões. Uma outra pergunta, pastor Cláudio, nas congregações que o senhor passou, Salete, Ilha do Mato, Santa Luzia e Cidade Mineira, o senhor pode dar um relato para nós de algum fato que aconteceu, de um milagre, de uma perseguição, de algo que marcou em cada uma dessas, se o senhor se lembrar, para nós deixarmos registrado na história? Teve algo que aconteceu na Ilha do Mato que foi muito forte assim, para mim, na minha vida, né? Lá tinha um senhor que estava com depressão profunda na Ilha do Mato, e eu fui chamado por uma família para poder visitar. A Ilha do Mato foi uma das igrejas que eu mais orei, foi uma igreja que eu orei bastante. 5 horas da manhã eu estava na igreja em oração, ficava até as 9, durante o período que eu estive lá. E nesse período eles me chamaram, eu fui na casa dessa pessoa, ele estava num quarto, não vou citar nomes que eu não lembro, ele estava num quarto, depressivo por causa de uma falência que ele teve, e daí a família praticamente isolou ele, para ele não, que ele queria tirar a vida, né? E já fazia algum tempo que ele estava no quarto isolado, e nós chegamos lá, eu pedi para entrar no quarto, eles permitiram, eu preguei para aquele homem uns 40 minutos mais ou menos, e orei para ele dentro daquele quarto, e ele saiu depois de alguns meses, que ele não tomava café com a família, ele não almoçava, não jantava, ficava dentro daquele quarto trancado. E daí a família chorou muito ao redor da mesa, ele voltou, nós tomamos café junto ali, com a família dele. E dali, eles foram um culto no meio do mato, eles estiveram lá numa reunião, numa quinta-feira. E naquela quinta-feira Deus resolveu que ia derramar a glória dele lá, e foi uma coisa tremenda. E daí eu fiquei até meio preocupado, porque teve bastante línguas e profecia, e foi forte o negócio. Aí, aquela senhora, com a família toda, estava ela, o marido, os filhos, estavam todos ali, ela pediu uma oportunidade, queria falar, queria dar um testemunho. Aí fiquei meio preocupado na hora, mas daí eu acabei dando a oportunidade para ela. E ela disse que teve um sonho, uma semana, 15 dias antes, né? Ela teve um sonho que ela estava no meio de um povo, e o povo levantava a mão, e ela disse que não era a igreja dela, porque ela nunca viu aquilo na igreja tradicional dela. E ela disse que de repente, uma coisa que marcou muito ela no sonho foi que eles falavam uma língua diferente. E ela pensou, será que estou em outro país? O que está acontecendo? Aí quando ela chegou na igreja, que começou o culto, e daí Deus começou a manifestar e operar, ela lembrou do sonho. Ela disse, agora eu já sei onde é que eu estava no sonho. Eu estava nesse lugar, dentro dessa igreja. Até já preguei algumas vezes, eu aplico dizendo que qual é a igreja que Deus mostra em sonho para as pessoas? A igreja que Deus mostra em sonho para as pessoas é uma igreja avivada, poderosa, cheia do Espírito Santo. Então, se a gente quer ser a igreja dos sonhos que Deus mostra para o mundo, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus e ter a manifestação dos dons espirituais. Então, foi algo que marcou a minha vida em Criciúma, entre outras coisas. Eu não sou muito bom de memória, né? Mas Criciúma foi um marco na minha vida, né? Foi ali que eu dei meus primeiros passos. Me lembro do irmão Nisvaldo, que orava comigo pelas manhãs, às 5 horas da manhã. 6 horas da manhã a gente ia orar, e depois eu ia trabalhar. A gente tomava um café junto, quando eu era bem novinho convertido, e ele me levava, tomava café na casa dele, e depois eu ia para o trabalho. E eu me lembro bem novinho convertido, eu me lembro do testemunho que ele deu, da época do pastor Arthur Montanha, que eles estavam indo para um culto em Araranguá, e ele estava sentado em cima da cozinha do caminhão, e deu um solavanco no caminhão, ele caiu e bateu a cabeça.
e veio a óbito ali. E ele disse que quando eles estavam ali naquele momento, todo mundo desesperado, chorando, o pastor Arthur Montanha pegou ele no colo e fez umas declarações fortes, assim, ele disse: Senhor, eu estou indo para esse cooperar em Araranguá com a banda, eu estou indo para um culto em Araranguá, eu não vou voltar para fazer um culto fúnebre, eu vou seguir, eu preciso que o Senhor faça um milagre. Ele levantou o pastor Nisvaldo para cima, o irmão Nisvaldo, e na hora o Espírito Santo devolveu a vida, ele voltou a respirar. Então, eu como novo convertido, quando eu ouvi aquilo ali, foi algo muito forte, que marcou muito a minha vida, né? Tem coisas na vida da gente que a gente nunca mais vai esquecer. Eu novo convertido, por exemplo, o pastor Luiz Silva era o pastor da Cidade Mineira. E eu me lembro de um dia, eu era bem novinho convertido, e ele estava no culto, e ele pegou e escreveu um nome no papel e deixou lá, dentro da Bíblia, no começo do culto, ele não falou para ninguém. E daí começou o culto e tal, ele foi, aí ele pregou e fez o convite, levantou-se uma mulher lá para aceitar Jesus, e ele olhou para a mulher e fez umas perguntas para ela chorando, né, em lágrimas. Aí ele perguntou para ela: a senhora me conhece? Ela disse: não conheço o senhor. É a primeira vez que a senhora vem da igreja? Sim, é a primeira vez que eu venho da igreja. Antes da senhora chegar aqui, Deus mostrou a senhora. Ele falou. E daí ele perguntou o nome para ela: o seu nome é esse? E aí ela falou, o nome dela é. Eu estava aqui orando no começo do culto, o Espírito Santo me mostrou você, eu escrevi aqui o seu nome e esperei para essa pessoa chegar. E você imagina, se não convertido, foi um negócio daquele, não tem como, a sua vida é marcada. Então, desde o princípio da minha fé, eu sempre fui buscar os dons por causa das coisas que eu vi no princípio da minha fé. Então, são coisas que marcaram. A cidade de Criciúma foi marcada por muitos acontecimentos extraordinários de Deus, né? Uma igreja muito abençoada e que levantou homens de Deus que estão espalhados aí nesse estado de Santa Catarina. Maravilha, bênção de Deus. Estamos aqui na cidade de Jaraguá do Sul, entrevistando o pastor Cláudio Caetano, pastor presidente da Assembleia de Deus aqui nesta cidade. Estamos aqui ouvindo os relatos da história dos 85 anos da Igreja Assembleia de Deus, que tem como pastor presidente o pastor Roberto Ovalle. A Assembleia de Deus, que está situada na rua Duque de Caxias, número 9, bem em frente à Praça Maria da Silva Rodrigues, e mais conhecida como a Igreja do Relógio. Maravilha, bênção de Deus, estamos aí ouvindo esses relatos da história da nossa querida Assembleia de Deus de Criciúma. Pastor Cláudio, e um fato que, se o senhor lembrar, de uma perseguição, porque na verdade o Evangelho no começo quando o senhor chegou já estava mais tranquilo, mas sempre houve perseguição contra a igreja. O senhor lembra de algum fato, de um culto ao ar livre, alguma campanha que teve algum fato de perseguição, alguma coisa? Quando eu aceitei Jesus como Salvador, nós tinha uma equipe de evangelismo muito forte em Criciúma. O pastor Erni Tomasi era o responsável pela equipe de evangelismo. E na época eu era eletricista, então eu estava no apartamento nos finais de semana. E daí o pessoal me convidou para participar desses trabalhos de evangelismo. A gente ia às vezes no sábado, às vezes no domingo. Domingo de manhã a gente subia no caminhão, levava marmita, ia naquela direção de Caravaggio, Nova Veneza, naquela região ali que não tinha igreja, não tinha nada. Hoje tem igreja sedes lá. E numa dessas ocasiões, como eu tenho o talento natural de cantar, eu comecei o meu ministério cantando. E daí eu fui cantar os hinos da harpa lá. E quando eu estava cantando os hinos da harpa, chegou um homem com um revólver, mandou eu parar. Eu era bem novinho convertido. Aí eu olhei para o pastor Erni, se era para parar ou não, que eu não sabia o que fazer, né? Ele olhou para mim e disse: continua. E eu continuei cantando. Cantei aquele hino e o cara na minha frente, com o revólver na mão. E daí ele disse: canta mais um. Cantei mais um.
e aquele homem olhando para mim, mandando eu parar. Eu continuei cantando, daí ele saiu, viu que a gente não ia parar, né? Foi para debaixo de umas árvores e deram alguns tiros para cima, tinha ele mais uns homens. E naquela manhã de domingo, Jesus salvou muita gente naquela praça. Muita gente, pessoas aceitaram Jesus como Salvador, pelo testemunho, pela palavra, pela própria revolta que houve ali, né? Então teve ocasiões muito fortes assim. Eu me lembro de uma vez que nós estávamos na frente de um bar fazendo culto. O pastor, hoje mora nos Estados Unidos, o pastor Oswald Tresh, ele estava pregando e um homem estava armado, saiu de dentro do bar e veio armado, e o pastor Oswald estava pregando e ele foi revelado para ele, o cara, que ele estava ali no meio. Você que saiu, veio aqui para o meio, está armado aqui. Daí a pessoa começou a chorar lá no meio e acabou entregando a vida para Jesus. Também eu me lembro de uma ocasião que eu estava pregando ali na Mina do Mato, naquela congregação mais embaixo, chama... Escolhido. Na outra... Minanto, Vera Cruz. Não, deixa eu ver aqui. Vila Zulema. Na Vila Zulema. Estava pregando na Vila Zulema. Na época, eu já estava na missão, mas eu estava visitando Criciúma e fui pregar na Vila Zulema. E aí três homens entraram na igreja mal intencionados. 2 deles estavam armados, tinham facas. Não sei se eles queriam fazer um assalto, o que era. E eu comecei a pregar. Fui pregando, o irmão Vanício, né? O seu Vanício era o pastor lá. Aí chegou uma notícia lá para o pastor Vanício que tinha alguém armado dentro da igreja e ele pediu para eu parar. Daí o Espírito Santo falou: não para. Continua pregando. Aí eu continuei pregando. Fui pregando e fiz o convite. Deus me deu uma autoridade muito grande naquele dia. Eu fiz o convite, daí aqueles 3 homens que estavam ali, um deles veio para frente chorando. Aceitou Jesus como Salvador, e os outros 2 vieram depois. E um deles jogou a faca no chão, a faca veio rolando pelo chão, e os 3 aceitaram Jesus como Salvador em lágrimas na frente. Então são coisas que marcam a vida da gente. A operação do Espírito Santo é uma coisa linda demais, e isso marcou a minha vida, entre muitas outras coisas que aconteceram em Criciúma. Pastor Cláudio, uma pergunta. O senhor, quando chegou em Criciúma, 97, é isso? 97. O senhor lembra o nome de alguns obreiros que trabalhavam em Criciúma já? Alguns talvez já em saudosa memória. O senhor lembra de alguns nomes? Ah, sim. Em Criciúma, quando eu cheguei lá, os obreiros, os pastores que trabalhavam juntos com o pastor Celino, era o pastor Haroldo, né? Pastor Arnoldo, pastor Wilson Dias, pastor Antônio Neves, que já partiu com o Senhor, também pastor Lauro da Silveira, trabalhava lá junto com o pastor Celino, pastor José Paulo, era pastor lá. Deixa eu me lembrar do pastor Carlinhos, que hoje já é jubilado, o pastor José Paulo também é jubilado. Deixa eu lembrar-me de outros que haviam. Eram 14 total, né? Eu não lembro de todos agora, são pessoas próximas minhas, mas a cabeça não ajuda muito para a gente lembrar de todos eles, né? Mas são esses homens que a gente trabalhou junto ali, que cooperamos com eles e ajudamos ali nesse período. E quero louvar a Deus pela vida do pastor, teu pastor presidente, pastor Roberto Weiler. Eu quero agradecer pela vida do pastor Roberto Weiler, né, por
por esse projeto lindo que ele está promovendo na Assembleia de Deus de Criciúma, porque Criciúma foi uma igreja que marcou o estado de Santa Catarina. O Valente Davi, por exemplo, em missões, foi algo forte na época. E hoje ele dá continuidade. Eu sei o quanto que Deus tem abençoado o pastor Roberto. O ministério dele tem sido muito profícuo em todas as áreas, e eu quero parabenizar o pastor, parabenizar os obreiros que trabalham com ele. E Criciúma está em boas mãos. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Roberto. Estamos em Jaraguá do Sul, na Assembleia de Deus, aqui entrevistando o pastor Cláudio Caetano, pastor presidente desta igreja. Pastor Cláudio, nós estamos chegando para a parte final e queremos agradecer a disponibilidade. Sabemos dos compromissos que o senhor tem, mas o senhor se dispôs a nos atender para contar um pouco da história da Assembleia de Deus em Criciúma. Então nós estamos muito agradecidos. Hoje, realizando essa entrevista, o pastor Marcos Floriano, presbítero Anderson dos Santos, estamos aqui para contar a história. Então nós queremos agradecer de coração o carinho que nos tratou aqui quando chegamos aqui, e também nós deixamos à disposição, se o senhor tiver mais alguma coisa para contar, algum relato, o senhor fique à vontade. Quero louvar a Deus porque a minha vida começou em Criciúma, né? Começou lá, desde a minha conversão. Passei ali pelas mãos de pelo menos 2 pastores na cidade mineira, que foi o pastor Vanderlei e o pastor Genoval. Foram os 2 obreiros. Quando eu me converti, era o pastor Vanderlei, depois veio o pastor Genoval, e quando eu fui para a missão, era o pastor Vanderlei novamente. Foi o pastor Vanderlei que me apresentou para o pastor, na época, o pastor Arcelino, ou melhor, o pastor Oswaldo Lemos, né? E então, assim, não tem como eu separar Criciúma da minha vida. Tem um marco muito grande, né? E uma das coisas que marcou a minha vida é que eu saí da cidade mineira, aceitei Jesus ali, dei meus primeiros passos ali e voltei, né? 10 anos depois, se não me falha a memória, ou 10 ou 11 anos, para dirigir aquela congregação onde eu aceitei Jesus. E fui muito bem aceito ali. Hoje o pastor Marcos está lá dirigindo a congregação onde eu aceitei Jesus, e fui muito bem aceito, muito bem recebido. E eu lembro de uma situação que aconteceu comigo lá, com a irmã Rosane do Elias, né? Aí quando eu vim, eles me acompanharam no novinho convertido, né? Deram os passos comigo, os primeiros passos ali. E daí quando eu estava saindo, me despedindo da cidade mineira, que da cidade mineira eu fui para Joinville junto com o pastor Celino. Aí eles me chamaram lá para jantar, lá na casa deles, e teve uma coisa que marcou bastante assim a minha vida. Ela disse que quando eu cheguei na cidade mineira, ela esperou uns dias assim para ver, né? Ela disse, sair daqui era jovem, né? Era novo convertido. Eu acompanhei porque eu fui para a missão com 3 anos de fé, 3 anos e pouco. Aí ela disse que esperou um pouquinho para ver se eu era metido, assim, para ver se eu estava muito metido. Ela era muito sincera, sempre muito verdadeira, muito sincera. E daí marcou a minha vida, porque ela disse que ela nem não me chama de pastor, nada, eu chamo de Cláudio, tanto ela quanto o Elias, pela intimidade, pela amizade que a gente tem. Aí ela disse, Cláudio, mas tu continua do mesmo jeito, Cláudio, continua não ia sair daqui. Então a gente procura se conservar, para que não mude o nosso comportamento, porque aprendemos o princípio lá com os nossos pastores que nos ensinaram, tanto o pastor Vanderlei quanto o pastor Genoval, o pastor Oswaldo na época, e estivemos na missão trabalhando com o crescimento também, que era o pastor Oswaldo Souza na época também. E hoje estamos aqui em Jaraguá do Sul, pela misericórdia de Deus, mas as nossas raízes são raízes criciumenses, raízes pentecostais, raízes de uma igreja que preza pela santidade, por uma vida exemplar. E eu quero agradecer a Deus pelas influências que eu carrego comigo da cidade de Criciúma, por todos naquela cidade que me ajudaram. Muita gente me ajudou,
no princípio da minha fé, me ajudaram enquanto eu estava na missão. Foi um irmão lá de Criciúma que me doou uma moto quando eu estava na missão. Então, Criciúma realmente marcou a minha vida, e se eu sou hoje um pastor presidente, estou aqui pastoreando essa igreja, eu tenho todas as influências carregadas da cidade de Criciúma, o toque de muitas mãos, né? O conselho de muitas pessoas que foram me aconselhando e me ajudando para chegar até aqui. E a gente espera ir longe, dando um bom exemplo e sendo uma bênção no reino de Deus. Obrigado a toda a Assembleia de Deus da cidade de Criciúma. Vocês são bênção na minha vida. Graças a Deus, bênção de Deus, e nós estamos encerrando a nossa entrevista com o pastor Cláudio Caetano, pastor presidente da Assembleia de Deus em Jaraguá do Sul. E só para deixar registrado, né, nós estamos pastoreando a cidade mineira e pastoreando a mãe do pastor Cláudio, a irmã Cláudia. E nós louvamos a Deus. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a sua casa, o seu lar e a sua família, em nome de Jesus. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Jeremias 29:11. Quer saber mais? Visite nossa galeria de pioneiros e pastores no acesso do primeiro piso do Templo Sede. Também busque adquirir o nosso livro da história da igreja, edição comemorativa.